Graça e paz, igreja. Iremos começar o nosso culto e para dar início a esse culto vamos estar trazendo alguns avisos. Inicialmente, irmãos, nós contamos aí com o apoio dos irmãos que sigam as nossas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook e o YouTube. Vocês estão aí acompanhando todas as atividades da igreja, especialmente nesse momento que estamos afastados, mas nós somos a igreja e vamos permanecer conectados diante dessa nova oportunidade online, tá certo? E quero reforçar com os irmãos as nossas atividades na nossa igreja, onde estamos mantendo ela aberta nas quartas-feiras, tá certo? O dia todo, manhã e tarde. E nos sábados, de 7 às 9 da manhã. Então, vocês continuem aí participando. Os irmãos estão indo nesses dias, então vamos continuar, irmãos, mantendo a casa do Senhor e honrando a casa do Senhor com o seu dízimo e sua oferta e também com a ajuda de algum mantimento, irmão. Porque nós estamos aí fazendo as cestas básicas para ajudar a comunidade da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. E antes de finalizar esse momento de aviso, eu gostaria de contar com os irmãos aí no culto de oração. Nós estamos no aplicativo participando desse culto de oração, onde o irmão pode fazer o seu pedido de oração e orar junto conosco. Então, se algum irmão tiver alguma dificuldade de acessar esse aplicativo, entre em contato com a comissão de mídia. Os irmãos estão à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Então, entre em contato com o irmão Marcelo, o irmão Juan, o irmão Samuel ou o irmão Rubem, que eles vão dar esse apoio técnico para aquele irmão que tiver dificuldade, tá certo? Então, porventura, estejam acompanhando os grupos também do WhatsApp e que Deus nos abençoe. Vamos seguir o nosso culto em espírito de adoração e louvor. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Amados irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu estou aqui na minha casa, você aí na sua casa, mas a tecnologia está nos juntando para que a gente possa adorar e louvar o nome do Senhor juntos. Vamos fazer agora o introito bíblico, que se encontra lá em Salmos 81, 1 e 95, 1, que diz assim: Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Amém.
canção de adoração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de aqui junto com meus irmãos te orar, te engrandecer, pois só Tu és digno de toda a honra, todo o louvor, Deus. Deus nos dá a oportunidade de te louvar, te engrandecer dia após dia, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa cuidar da gente nesse momento tão difícil. E que nesses momentos difíceis os nossos irmãos possam cada dia mais te buscar, te louvar, te engrandecer. Obrigado por tudo. Que o Senhor possa ser com esse culto, nos abençoa, nos guia, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora a leitura bíblica que se encontra lá em Salmos 96, 4a e 9b. Vamos ler junto? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém. Graças e paz, irmãos, estamos juntos nessa noite para nós louvarmos ao nosso Senhor. E desta feita a gente vai estar louvando canções que exaltam o nome dele e que cada vez mais ele seja engrandecido na nossa vida, na nossa forma de agir, não só quando nós estivermos louvando, mas principalmente em toda a nossa vida, que o Senhor seja glorificado e exaltado. Vamos louvar a ele nessa noite com muita alegria no nosso coração. Em tua presença, um sacrifício de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado, bendito seja o Senhor. Somente o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, os lábios
seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mais uma vez, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Meus amados, neste momento que estamos vivenciando de pandemia, o Senhor tem nos abençoado como abençoou Abraão e tantos outros que honraram o seu nome com suas ofertas. Em Malaquias 3, verso 10, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Como nós, meus amados, os meus queridos, o Senhor requer de cada um de nós retidão, para que nós possamos assim servir ao nosso Deus com as nossas ofertas, e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por todos os benefícios que tu tem proporcionado aos teus servos, ó Pai. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de a gente te servir, te louvar, te engrandecer.
ter a oportunidade, ó Deus, em meio à quarentena, poder dentro de casa te engrandecer, te dar louvores, ó Pai, como é bom. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue abençoando cada lar, ó Deus. Cada pessoa que esteja aqui agora assistindo esse culto, que ela possa, ó Deus, se sentir abençoada, Pai. E que o Senhor, ó Deus, possa tocar no coração delas através da palavra, Deus. Em nome de Jesus, também ser com o pastor Pedro, com a pregação de logo mais. Continua nos abençoando, nos dando uma noite na tua santa paz. Obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer agora a leitura bíblica que se encontra lá em Romanos 8, 31. Vamos ler junto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Temos por lutas passado, umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas dos servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua novidade, paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça, favor, sinta-se todo bem-estar que nos dá. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Vamos, nesse momento, entregar ao Senhor, colocar diante dEle, diante do seu altar, nossas inquietações, nossas ansiedades, né? Lançar aos pés de Cristo. E, acima de tudo, compreender, né? E colocar em prática também o que a palavra de Deus nos diz. Em tudo, dai graças ao Senhor. Oremos. Soberano e amado e eterno Deus, ó Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, o nosso medo diante de como se desenhará ainda esse cenário, ó Pai. Diante, ó Pai, desse cenário atual, desta pandemia que está assolando o mundo inteiro, que o Senhor possa mostrar a Tua glória, Senhor, sobre o Teu povo, nos livrando deste mal, e ainda aqueles irmãos, ó Pai, que vierem a ter, né, essa doença, que o Senhor dê a vitória, ó Pai. Ó Senhor, cuida daqueles profissionais que estão na linha de frente, que estão cuidando dessas pessoas, que estão muitas vezes sendo contaminados, mas estão na batalha, Senhor. Sê com eles, ó Pai. Sê também com o nosso pastor Pedro, que mesmo diante dessa situação está cuidando do seu rebanho, né? Mesmo que não seja de forma presencialmente, mas está aí diariamente, ó Pai, à disposição, sempre se colocando ao Teu serviço, assim como todos os irmãos, ó Senhor, que estão trabalhando, que estão organizando o culto, que estão trabalhando neste período sem cessar, Senhor. Sê também com aqueles irmãos que estão em casa, mas estão em oração, mas estão com os joelhos no chão, ó Pai, orando para que tudo termine bem ao seu tempo,
Se o Senhor permitiu que passássemos por isso, Pai, que ainda estamos passando, é porque o Senhor tem um propósito para nossas vidas. Que possamos compreender, Senhor, o teu propósito. Que possamos sair dessa luta ainda mais fortalecidos, crendo ainda mais, edificando ainda mais a nossa fé, Senhor. Compreendendo que o Senhor, só o Senhor é soberano. Valorizando muito mais, Senhor, nossos irmãos, os nossos encontros presenciais, a congregação, nosso momento de comunhão com os irmãos, que tanto estamos sentindo saudade, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, né, e nos preparando para este reencontro. É isso que nós te oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãs e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos traz conforto, que nos traz segurança, que é viva e eficaz e não volta vazia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz respeito à parábola do filho pródigo. Mas vamos dar uma outra conotação e uma aplicação a este contexto nosso. Não é? A partir do versículo 11 do capítulo 15, diz assim: E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Versículo 17. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 25 diz, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Irmãos, é importante sabermos que quando nós está na casa do Pai, não é tudo. É importante que conheçamos o Pai, o seu amor dele, do Pai eterno, não é? E assim, os membros da família possam desfrutar de tudo que o Pai, a partir do seu amor e por causa do seu amor, tem para seus filhos. Então, eu gostaria de destacar aqui que não é... A questão não está fora ou dentro da casa. A questão é o relacionamento que temos com o Senhor. Sabemos que as parábolas é uma figura de linguagem, ou um instrumento utilizado por Jesus, né? Pelo qual, através de narrativas breves, com conteúdos alegóricos, com figuras, Jesus ensinava e pregava aos seus discípulos e para a multidão. Assim eram e são as parábolas. E eu gostaria de ressaltar, irmãos, que essa parábola do filho pródigo, já disse uma vez isso, ela está no capítulo 15, que é um capítulo onde tem 3 parábolas que eu chamo de as parábolas do achado e perdido, dos achados e perdidos. Não é? Que nós sabemos que ali nós temos a parábola da ovelha perdida, né? Eram 100 ovelhas, uma estava perdida, a da dracma, que estava perdida, e
a parábola do filho pródigo. Ou seja, na relação animal, coisa e pessoas. Né? Ovelha, dracma, né? E pessoas, o filho pródigo. E é bom que se diga que a perícope dessas parábolas, o núcleo de ensino para o ensino dessa parábola, o que elas pretendem é exatamente demonstrar o amor de Deus e seus resultados. E a gente vê que nessas 3 parábolas do capítulo 15, todas elas terminam com festa. Né? Inicialmente é o proprietário que sai para buscar, o pastor que sai para buscar a ovelha, um animal, sem vontade própria. A dona ou dono da dracma perdida que sai para procurar o seu tesouro, certo? E o terceiro é exatamente a expectativa, é um pouco diferente essa dinâmica, do pai em relação ao seu filho que, exercendo a sua vontade livre, no seu livre-arbítrio, decidiu sair de casa. O pai sempre esperando o filho. Então a parábola do filho pródigo busca exatamente, ela fala, é a parábola do amor de Deus e os benefícios do amor de Deus, indicando que o Senhor está a cada dia esperando o retorno daqueles que estão fora de casa. É importante também aqui ressaltar que essa parábola ela já foi utilizada, e eu preguei várias vezes nessa parábola com vários aspectos, a partir de vários ensinos, ou para vários ensinos, mas verdadeiramente está aqui o pai, os filhos, o amor, a família, e é muito própria para nós essa parábola, porque inclusive essa parábola também tem uma repercussão para a nação de Israel, para os judeus da época. Alguns autores dizem que o filho que estava em casa estava representando os judeus, que apesar de ser uma nação, de serem um povo escolhido em casa, certo? Não se perceberam, certo? Não experimentaram, recusaram a Jesus como Messias e perderam a oportunidade de obter os benefícios desse relacionamento. Né? Jesus como Salvador. Não reconheciam que tudo era deles. Eu gostaria, irmãos, de nesta hora, quando todos nós estamos debaixo de uma mesma ordem do setor público da saúde, fique em casa. Algumas cidades, alguns países, como algumas cidades no Brasil, a ordem já é obrigado a ficar em casa. Aqui ainda se diz que devemos estar em casa como uma orientação, uma ordem, mas sem penalização ainda aqui na nossa cidade. Mas estamos debaixo desta ordem, por entender que é o melhor lugar nesse momento para evitar a proliferação da contaminação pelo Covid-19. Estamos debaixo dessa ordem. E esse momento nos traz um aspecto, esse momento pandêmico, nos traz exatamente um aspecto cruel, que é o fato de que muitas famílias estão perdendo familiares, perdendo membros seus que estão sendo tirados pela enfermidade, estão sendo ceifados do seio de sua família. Temos isto aí, inclusive dolorosamente, sem poder prestar aquele último ato, que de certa forma é uma prática de solidariedade, de sentimento dos amigos, da família, com o sepultamento, todo aquele ato formal, ou no culto para nós de gratidão a Deus que nós realizamos, e isso não está podendo ser feito nas hipóteses de falecimento por força do coronavírus. Então esse é o lado cruel, o lado difícil, além de outros aspectos, de outros impactos dessa pandemia. Mas há um aspecto positivo, nós poderíamos dizer assim, que é o fato de que muitos estão em casa, estamos em casa, e muitos em casa ou fora de casa, somos desafiados ou somos confrontados e devemos parar, pensar, refletir
a respeito de tudo isto, certo? Alguém até pergunta, onde é que está o Senhor, onde é que está Deus diante de tudo isto? Já falamos um pouco aqui, né, sobre a soberania de Deus, né, sobre os atributos de Deus. Mas, de repente, irmãos, nesse contexto a gente vê que dinheiro, poder, ciência e tecnologia são nada diante de um vírus que, como disse, circulou por aí, disse uma criança, morre com sabão, mas está matando milhares no mundo e possivelmente milhões. Essa é a circunstância. Não é? Estamos em casa por força disto. Não é? Estamos dentro de casa por força disto. Pois bem, irmãos e irmãs, neste mês de maio, quando nós também celebramos a família e gostaríamos que os irmãos também fizessem isto, desse esta ênfase, a igreja, eu dizia desde o início, a igreja está em casa, está na família onde ela começou. Eu gostaria que nós aproveitássemos a oportunidade para um fortalecimento da família. E por causa disso também, nesse primeiro domingo do mês de maio, eu quero trazer exatamente, destacar algumas coisas, umas realidades da família a partir dessa parábola do filho pródigo. 2 filhos, né? Poderíamos dizer assim em tese, 2 filhos perdidos em alguns aspectos, um diferente do outro, um fora de casa e o outro dentro de casa, ou seja, distante do pai, o primeiro, sem um efetivo relacionamento de amor com ele, e o outro próximo do pai também sem esse efetivo relacionamento de amor, sem um conhecimento profundo a respeito do amor do pai, sem uma experiência profunda do amor do pai, né? Para que pudesse assim desfrutar. Poderíamos dizer, irmãos, que, em resumo, os dois não conheciam a fundo quem era o pai, o amor do pai, e, consequentemente, não desfrutavam desfrutavam inadequadamente dos benefícios desse amor. E nós gostaríamos que considerássemos isto nesse mês de maio, o mês da família. Pois bem, perdidos e achados. Perdidos e achados. Na verdade, essa parábola traz o relacionamento de 2 filhos com o pai, com aspectos importantes e coisas importantes na realidade da família hoje. O relacionamento entre filhos e pais. Quantos filhos não conhecem seus pais e quantos pais não conhecem seus filhos? E a rigor, como dizia, o propósito dessa parábola de Jesus, essa forma alegórica de ensinamento de Jesus, é demonstrar, acima de tudo, o amor do Pai em relação ao filho ou aos filhos perdidos. Como dizia, diferente em sua dinâmica, em seus fatos e personagens, né? 100 ovelhas, uma dracma, um tesouro, um bem valioso, né? E 2 filhos. Isso nos ensina e nos adverte principalmente a parábola do filho pródigo, em relação àquilo que nós temos que as coisas e os animais não têm, que é a liberdade, é a semelhança a Deus, imagem e semelhança do Senhor. Como dizíamos, alguns atributos comunicáveis de Deus que nós os temos, como o amor, a justiça que devemos praticar, devemos ser justos. Não é? Então, é importante deixar claro isso, que a distinção entre as duas, essa parábola do filho pródigo e as anteriores é de que nós somos livres da nossa escolha e assim Deus nos fez. E o louvor e a adoração do Senhor não teria valor se não fosse um ato livre da criatura ao Criador. E aqui, o filho que saiu e o filho que ficou agiram assim por ato de vontade deles. O filho que saiu de casa, o que aconteceu?
ganhou parte dos bens que lhe cabia. Interessante ali, porque no direito, segundo o Deuteronômio e também no direito romano, quem decidia sobre a herança, se não houvesse a morte, né, era o pai que estava vivo, fazer ou não, mas aqui foi o filho que exigiu do pai, e o pai prontamente deu a parte que lhe cabia. E, de acordo com o Deuteronômio, ali era 1/3 era do filho mais novo e 2/3 do filho mais velho. O filho, ele ganhou bens materiais, mas perdeu o relacionamento e a proteção do pai, porque saiu de casa. E a gente sabe que a parábola diz que depois gastou tudo e ficou sem casa, sem bens e sem o pai. Né? O filho maior, nós poderíamos dizer assim, o filho que ficou em casa, ficou na família, o que aconteceu ou o que acontecia com ele? Estava em casa, mas não sabia que tudo também era seu. O pai diz depois, quando ele se apresentou insatisfeito por aquilo que o pai fez em relação a um filho que foi desobediente. Ele mostrou não conhecer o amor do pai em profundidade. Não tinha uma relação de amor, poderia não ter uma relação de amor, de conhecimento da profundidade do amor do pai. Por isso estava perdendo muito no seu relacionamento com o pai e inclusive de desfrutar dos bens que eram do pai, que na verdade o próprio pai disse, como o direito dizia à época, era dele, daquele filho que ficou em casa. Em tudo isso, irmãos, o que era indispensável para um bom relacionamento com o pai? Nós perguntamos, seja para o filho que saiu, para o filho que ficou. Conhecê-lo. Conhecer o pai. Era fundamental para as decisões que cada um tinha que tomar. Saindo, ficando em casa, ou saindo de casa. E nós sabemos que essa parábola tem como objetivo isto, mostrar o amor de Deus, fazer Deus conhecido na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, que se fez homem. E ele veio exatamente transmitir, ensinar e fazer Deus conhecido a todos nós, filhos, criaturas, filhos e filhas. E o que realmente pesa muito, ou pesou muito no equívoco deles, foi que eles não conheciam. Para os judeus era uma recusa expressa. Não admitiram, não aceitaram Jesus como o Messias de Israel, o prometido, o Emanuel, o Deus conosco. Conhecer o Pai, irmãos, na relação entre o homem e Deus, na relação também familiar, pais e filhos, a recíproca é verdadeira. É muito importante para que possamos desfrutar do amor do Pai, para que possamos decidir corretamente nos momentos difíceis. A missão de Jesus, como dizia, foi fazer o Pai e seu amor conhecidos a todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto. E Jesus mesmo veio e disse que veio para se revelar. Ele é a revelação de Deus. É o ponto mais alto da revelação de Deus, porque é o próprio Deus. E ele anunciou isto, eu e o Pai somos um. Ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O filho estava perdido, um fora de casa e o outro dentro de casa, ainda que representasse, o mais velho representasse, como disse, a própria nação, o próprio povo judeu, que não reconheceu a Jesus como o Messias de Israel. Precisava conhecer. Eu vim para os doentes, os sadios, quem está bem, não precisa de médico,
Só que a Bíblia diz que todos os pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então não tem ninguém. A presunção do homem pode dizer, eu não preciso. Ou eu não quero, ainda que entenda. Mas todos estão doentes por doença causada pelo pecado. Jesus veio dizer, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a parábola do filho pródigo ensina a intensidade, mostra a intensidade do amor do pai. Que apesar de um filho menor, que pede a sua parte e ele dá, gasta tudo, o pai espera, expecta, está guardando, de braços abertos, olhando pelo caminho, até que um dia vê o seu filho de volta, voltando, e o abraça, e lhe restitui aquilo que significava a reintrodução do filho na família. Os perdidos dentro de e fora de casa, irmãos, pois não conhecem o amor do Pai, não conhecem um Pai, não conhecem a Jesus, não aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Só há um entre Deus e os homens que pode ser Salvador, que pode salvar, Jesus Cristo. Não existe outro, não tem outro intermediário. Sacerdote e cordeiro, ele sim. Jesus, só ele. Portanto, é conhecendo a Jesus que nós conhecemos, é ouvindo a Jesus que nós conhecemos o Pai e desfrutamos do seu amor. A história bíblica nos ensina, irmãos, que em tempos, nos ensina que em tempo de crise, o povo de Israel buscou a Deus e foi socorrido. O tempo dos juízes é muito rico nisto. O povo sofria, vinham as crises, vinham as pestilências, vinham as doenças, o inimigo. O povo se lembrava de Deus no momento de dificuldade e o Senhor ia e salvava, socorria o povo. Mas também a história bíblica nos diz que em tempos difíceis, de dificuldades e de pestilências, muitos resistiram a Deus. Muitos não admitiram o Senhor como Deus todo soberano, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Resistiram a isto. Se encontraram presunçosos, deuses em si mesmos. Esses pereceram, foram destruídos. É isto que a história bíblica ensina. É isso que tem acontecido quando o homem resiste a Deus e a Bíblia revela, como aconteceu com Faraó, que foi derrotado, recusou a soberania de Deus, que o Senhor de Israel era o único Deus, eu sou, e não há um outro. E o resultado foi exatamente a destruição. Pereceram Faraó e seu exército. Pereceram porque recusaram a soberania de Deus. Só Deus é Pai. Só Jesus, enviado por Ele, pelo Pai, o seu único Filho, Deus que se fez homem e habitou entre nós, só Ele salva. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Custa muito não conhecer o Pai, a sua soberania e o seu amor. Custa muito não ter um relacionamento com o Pai. Não querer conhecê-lo, admiti-lo ou resisti-lo, custa a vida. Essa vida que Jesus veio dar. Quem não reconhece a Jesus como Filho de Deus. No Salmo 139, dissemos recentemente, o rei Davi descreve a soberania de Deus e fundamentada em alguns atributos incomunicáveis que só Deus os tem. Dentre eles, a onisciência, a onipresença e a onipotência. E diante disto aí, Davi vê no seu entorno, intercede pela justiça de Deus, diante de seus inimigos, os próximos, os distantes, pessoais e as nações.
pede o julgamento do Senhor e não o julgamento dele, Davi. Diante da grandeza de Deus, Davi também se entrega a Deus. O reconhece como Senhor. Senhor, tu me sondaste, começou o salmo assim. E ele depois diz, Senhor, me sonda-me outra vez. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, estamos em dias de muitas aflições e de grandes perdas para muitas famílias. Muitos filhos e filhas, muitos pais. São esses dias difíceis, nos quais devemos reconhecer a soberania do Senhor. A ordem é ficar em casa. Mas ficar em casa sem conhecer o Pai e desfrutar de seu amor, de um relacionamento de amor, nada adianta. Sair de casa e aqui para a parábola era exatamente se desviar dos caminhos do Senhor, descumprir a palavra de Deus, se entregar dissolutamente ao pecado, contrariando os preceitos da palavra do Senhor. Exige de cada pessoa que se encontra fora de casa, fora de Deus, distante do Senhor, uma situação, uma posição de arrependimento. Lá no filho que estava fora, determinado momento, quando ele já aí teve que trabalhar com os porcos, o que era terrível para os judeus. Tinha vontade de comer a comida dos porcos, porque passava necessidade. Lá ele caiu em si, diz a palavra. Ele se arrependeu. Ele deu meia volta, metanoia no grego, e voltou para a casa do Pai. É importante que cada um de nós considere isto. Não vale a pena estar fora de casa. Nem vale a pena estar em casa e não ter um relacionamento genuíno, profundo com o Pai. O filho que se arrependeu voltou e voltou para a casa do Pai. Foi recebido pelo Pai. Se arrependeu. Foi reintroduzido na herança, na família. Foi perdoado. O filho que ficou não entendeu o amor do Pai, mas também foi instruído no fato de que tudo que estava na casa do Pai era dele. E ele deveria desfrutar a partir de um conhecimento, de um relacionamento genuíno, diário e em profundidade a respeito da pessoa do Pai. Nós não poderemos participar das bênçãos de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, se não entendermos o seu amor, se não firmarmos um relacionamento com Ele, uma comunhão diária, em que nos entregamos, em que reconhecemos na qual reconhecemos a soberania do Senhor, como Davi reconheceu. Irmãos, esse tempo é tempo de muita insegurança, fora e dentro de casa, não é verdade? E eu já disse, de muita tristeza dentro de casa e fora de casa. Alguns estão perdidos. E às vezes, como disse antes, dentro de casa. Vamos aproveitar, meus queridos irmãos, meu amigo que você nos ouve, vamos aproveitar o tempo disponível, vamos aproveitar esse momento para refletirmos a respeito da soberania de Deus, do amor de Deus em Jesus Cristo e assumirmos um compromisso, estabelecermos mudanças, ou pedirmos ao Senhor que nos mude como pediu Davi, ou tomarmos a decisão que tomou o filho pródigo, o filho menor que saiu. Jesus disse coisas que para nós são importantes nesse momento. Se referindo ao amor do Pai, aquilo que moveu o coração do Pai, a sua vinda. Aí Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E isso é para quem está fora de casa e está dentro de casa. A minha paz vos dou, disse Jesus, para quem está dentro de casa e para quem está fora de casa.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Em Mateus, Jesus faz esse registro. Um registro específico, numa consideração específica, aquilo que a religião às vezes colocava nos ombros das pessoas. Mas também as aflições da vida, de cada dia, dentro do contexto que sem Ele nada podemos fazer. O momento é de nos aproximarmos de Jesus. Se você está fora da convivência com Deus ou da sua família, volte. Se você está em casa, mas não tem experimentado o amor do Pai em um relacionamento em profundidade, numa comunhão, estabeleça isto. Faça como Davi. Entenda a soberania do Senhor. Diz, Senhor, faz aquele trabalho, faz, Senhor, aquilo em mim que é muito importante. Vai lá dentro de mim, Senhor, porque Tu me conheces. Me corrige e guia-me pelos caminhos eternos. Saindo em busca ou esperando o perdido, os braços do Pai estão sempre abertos. Seja para aquele que sai, que erra, seja para aquele que está em casa, mas que não tem a convivência, não tem experimentado em profundidade o amor do Pai. Deixe-se ser abraçado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, pelo Pai. Tudo o que Ele tem é seu também. Você está perto dEle, na igreja, não é? Na sua família evangélica. Tá, sim, fala muito a respeito dEle, mas conheça muito o amor dEle a partir da leitura de sua palavra. Desfrute das coisas que o Pai tem na sua palavra para você, irmão e irmã. Pai, pequei contra os céus e perante Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, faz-me apenas como um dos Teus trabalhadores. Ah, meu filho, você é meu filho, sempre foi, sempre será. Reingressa comigo na herança, na tua casa, na minha casa. Meus irmãos, nós devemos entender essa parábola e aplicá-la, desafio cada um a aplicá-la nessa realidade. Nós estamos em casa. Se alguns estão fora de casa, voltem para casa, voltem para o relacionamento com o Pai. E em casa, vamos aproveitar para viver uma vida de intensidade com Deus, na leitura da palavra, na oração. Quando voltarmos ao santuário e temos saudade, não é verdade? Temos saudade de estarmos juntos. Vamos alimentar cada vez mais isso, logo estaremos na casa do Senhor. Mas o Senhor está em nós. Ele não está ausente de nós porque não estamos lá na casa dele. Vamos, irmãos, aprender com essa parábola. Para os que saíram por um ato de desobediência, o arrependimento. E volte para a casa do Pai, que o Pai lhe recebe. Para aqueles que estão na casa do Pai, estão vivendo um relacionamento de superfície e não têm conhecimento da bondade e do amor do Pai e de que tudo que é do Pai é dele, entenda isto. Entenda isso, se alegre com o retorno daqueles que estavam fora. Se alegre com o Pai e participe da festa. Maravilhoso, irmãos, porque o Senhor tem para nós essas parábolas, como dizia, elas terminam em festa. Mas elas apresentaram situação de tristeza, sentimento de perda, seja de animal, um animal, uma ovelha, seja de um tesouro, de uma joia, de uma dracma, de uma moeda, seja principalmente de uma pessoa. Foi muito sofrimento antes, mas ao final, o amor do Pai, a generosidade dele, fez transformar tudo isso em festa. Criamos, irmãos. Estaremos todos juntos em casa, na nossa casa, na casa do Pai, celebrando a salvação,
o amor dele em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, em casa ou fora dela. Ele seja louvado. Amém.